Muito bom dia e boa tarde, nonas séries. Hoje nós vamos fazer o fechamento do gênero textual que nós estávamos vendo. Nós vimos alguns desdobramentos dele, vimos figuras de linguagens e outras cocitas mais. E hoje nós vamos finalizar, vamos recapitular para partirmos para a produção, para que na próxima aula possamos começar um gênero novo. Então, antes de mais nada, na aula passada vocês fizeram alguns exercícios de coerência e coesão, que é uma questão de lógica, né? Mas eu resolvi trazer aqui brevemente para que vocês não se esqueçam nunca da importância deles e o que são. Como você já pode notar aqui no quebra-cabeças aqui, né? Um complementa o outro. É necessário um para que o outro esteja presente no texto e vice-versa. Eles são indispensáveis, inclusive na redação do Enem. Você olha nos critérios de avaliação e lá estão critérios coesão e coerência, tá? Então, o que vem a ser a coerência e a coesão? A coerência nada mais é do que a possibilidade de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação. Ou seja, traduzindo, o que é a coerência? A coerência é a lógica do texto. Simples assim. Coerência é o quê? Coerência é a conexão lógica das ideias do texto, tá? Você começa falando de linguiça e macarrão, termina falando de linguiça e macarrão. Alguns textos você começa falando de abóbora e você fala de jiló e fala de picanha e termina falando de melancia. E não é isso que a gente quer. A coerência está ali para que haja um sentido lógico das partes do texto. Por quê? Porque assim permite que a mensagem que você está passando ali no texto ela seja acessível e tenha sentido quando chegue no destinatário, ok? E a coesão? O que é a coesão? A coesão é o conjunto de recursos, né, pelos quais um enunciado se liga ou ainda se refere a outros, efetivando a tessitura do texto. Nossa, que palavras bonitas, eu não entendi nada, professor. Óbvio que não. É por isso que eu vou traduzir para você. Se a coesão, ou perdão, se a coerência é a lógica do texto, a coesão nada mais é que os conectivos do texto, tá? Quais são os conectivos? Conjunções, preposições, advérbios, pronomes. É, tem uma tabelinha, eu não sei se eu enviei para vocês, de alguns conectivos simples que são essenciais, né? Porque nós temos conectivos ali de conclusão, para introdução, para desenvolvimento, para que, desculpa, para que seu texto possa ter uma ligação também das partes entre um e outro. Né? Ele não só precisa ter coerência, né, ter sentido lógico, mas ele precisa estar ligado. Né? Você tem que usar o conectivo certo para sair de um parágrafo e ir para o outro. Tá? Então, recapitulando: coerência, sentido lógico do texto; coesão, os conectivos que mantêm o texto unido. Capite? Espero que sim. Então vamos só recapitular aqui, tá? Uma rapidinho aqui sobre o gênero resenha, lembrando que não é resenha crítica, tá? É só resenha. Na resenha crítica você tem a sua opinião, a sua crítica. Aqui nós só temos a resenha. E lembrando que a resenha ela é um tipo de resumo, mas não é um resumo. Por quê? Porque ela possui características do resumo. Resumir, né, o resumo simples que você faz na escola é procurar as partes mais importantes do texto e copiar, o que está errado. Na realidade, o resumo é você encontrar as ideias principais do autor no texto e traduzi-las, né, em um texto menor, em um resumo, tá? Ah, pode copiar partes importantes? Pode. É isso que eu quero? É meio termo, não é muito o que eu quero não, né? Geralmente deseja-se que você compreenda o texto. Por isso eu falo um zilhão de vezes: leia, releia e releia novamente, tá? Uma leitura só não é capaz de entender você, nem eu. Eu talvez. É, Brinks. Não, mas é verdade, com a leitura eu consigo. Capaz de entender o que o texto quer dizer. Você, ainda que não possui certo nível de leitura, como eu já possuo, né? Você precisa ler mais de uma vez o texto. Então leia o texto mais de uma vez. Leia duas, leia três, tá? Quantas você precisar para entender. Por quê? Porque a resenha ela é um tipo de resumo, só que você precisa compreender as ideias do autor e traduzi-las em um texto menor chamado resenha, tá? Você vai usar demais na faculdade. Você não vai lembrar de mim até lá, mas você vai usar demais a resenha na faculdade, tá? Então, mais uma vez, né, ele apresenta e descreve um outro texto, né, chamado texto-fonte. Não precisa ser só texto, pode ser filme, musical, enfim, série, um monte de coisa você pode resenhar. E aqui estão aquelas diquinhas novamente, tá?
para quem queira ler aí. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, tá? São dicas essenciais e muito válidas para você produzir a sua excelente resenha, ok? Vou mostrar para vocês aqui a atividade de hoje. E nossa atividade de hoje, obviamente, é a produção, né, de uma resenha. O texto para vocês resenharem é este aqui. É um texto muito legal, tá? Chamado Videogame no Limite entre o Bem e o Mal, que vai falar justamente sobre uma ótica psicológica dos videogames aí na vida dos aborrecentes, ou dos adolescentes que são vocês, tá? Um texto pequeno, aqui eu tive que cortar as imagens, tá? Porque não estava disponível o download lá, mas é bem pequeno. Leia mais de uma vez para você entender e conseguir resenhar, tá? As informações estão bem aqui, muito explícitas, tá? Produção de texto, né? Você vai ler o texto na íntegra e vai produzir sua resenha. Lembrando, número 1, construa o texto que tem que ter de mínimo de 10, máximo de 30, tá? Texto a caneta com cabeçalho obrigatório. Oh meu Deus, faltou um i aqui, desculpa. Ih, ficou errado. Obrigatório. Terceiro, você precisa colocar um título no seu resumo ou na sua resenha. Quarto, eu sugiro que você faça um rascunho. Não escreva de uma vez, tá? Faça um rascunho a lápis, depois tu passa a caneta em outra folha na folha do caderno. Quinto, caso houver, faça correção, né? Faça correção do seu texto. Por isso que é importante fazer rascunho, porque você escreve ali na tora, como dizia meu avô, e acaba cometendo erros, rasuras e tudo mais. E eu não quero isso. Lembrando sempre, ó, respeite a margem de linha e utilize uma letra adequada. Tem que ir até o final da linha, pelo amor de Deus, não dê espaços, tá? Ok? Então, atividade bem simples. Desejo que vocês produzam uma excelente resenha. E lembrando que quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.